E quem está acompanhando tudo, vem nos trazer mais informações, é a nossa correspondente Priscila Yasbeck, falando conosco ao vivo de Nova York. Agora sim, já vejo também a Priscila. Todas essas conversas, Pri, meu boa tarde a você, ocorrem no momento em que Donald Trump está mobilizando tropas no Oriente Médio e está correndo aquele prazo que ele próprio se deu para tomar uma decisão sobre intervir ou não, mais uma vez, no território iraniano. Boa tarde mais uma vez, Priscila Yasbeck. É isso, Yuri. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Um prazo que Donald Trump tinha dado no dia 19 de janeiro para que o Irã chegasse a um acordo com as autoridades americanas dentro de 10 a 15 dias. Portanto, até a semana que vem é esse prazo que foi dado para Donald Trump, que foi considerado um prazo muito curto, já que o acordo nuclear anterior entre Irã e Estados Unidos, firmado em 2015 no governo de Barack Obama, levou um tempo ali de 2 anos de negociação. E já houve um relato sobre o fim dessas conversas que aconteceram agora em Genebra. O ministro de Relações Exteriores de Omã disse que o dia foi concluído depois de avanços significativos nas negociações. Também disse que as conversas entre Irã e Estados Unidos vão ser retomadas em breve, depois de consultas nas respectivas capitais, e disse que as discussões em nível técnico devem acontecer na próxima semana em Viena. Então, a informação que acabou de ser divulgada. O site de notícias político, Axios, inclusive disse que fontes que estão acompanhando de perto essas discussões informaram que os enviados especiais da Casa Branca, o Steve Witkoff e o Jared Kushner, o genro de Donald Trump e o enviado especial para assuntos externos, ficaram desapontados com o que ouviram dos iranianos nessa sessão de negociações que aconteceu de manhã. Foi uma sessão de cerca de 3 horas, teve uma interrupção, eles voltaram a conversar no final da tarde, mas essa segunda sessão, ainda não há informação do período certo, mas foi uma sessão, inclusive, um pouco mais rápida, antes então do ministro de Relações Exteriores de Omã, que está intermediando as conversas, dizer que há uma nova rodada prevista para a semana que vem. A CNN apurou que a delegação americana entrou nas negociações com algumas exigências firmes, que seriam que o Irã deve desmantelar suas principais instalações nucleares e que qualquer acordo para interromper o enriquecimento de urânio deve ser permanente. Já do lado iraniano, eles deveriam até apresentado ou já apresentaram uma proposta que prevê a suspensão do enriquecimento de urânio por um período de 3 a 5 anos, até depois de Donald Trump deixar o cargo, antes de o Irã aderir a um consórcio regional para enriquecer urânio em níveis baixos, em níveis para fins civis. Isso segundo uma fonte que conversou com a CNN. Como parte do acordo, o Irã permitiria que inspetores internacionais fizessem o monitoramento do cumprimento dessas exigências, algo que não tem acontecido desde o ataque que foi feito pelos Estados Unidos ao Irã em junho do ano passado, durante aquela guerra de 12 dias entre Irã e Israel. Essas inspeções que eram feitas pela Agência Internacional de Energia Atômica deixaram de ser feitas, foram impedidas pelos iranianos. Lembrando que antes desse ataque que aconteceu dos Estados Unidos, a agência, que é um braço da ONU para energia nuclear, tinha dito que o enriquecimento de urânio no Irã estava em um nível de 60%, que é um passo antes da fabricação de uma bomba nuclear, que precisa ali de um nível de enriquecimento de 90%. Para chegar de 60% para 90%, esse é um período de cerca de algumas semanas para que esse urânio seja transformado em uma bomba. O que os Estados Unidos querem e que Donald Trump tem exigido é, de fato, esse enriquecimento zero e justamente, ou então um enriquecimento a níveis muito baixos, ali de 3 a 5%, para aumentar o tempo em que o Irã, por exemplo, eventualmente levaria para usar esse urânio para fabricar uma bomba nuclear. Por trás disso, Yuri, tem uma intenção dos Estados Unidos de chegar a um acordo com o Irã que represente muitos avanços em relação ao acordo que foi firmado em 2015, na gestão de Barack Obama, e que Donald Trump desfez em 2018, dizendo que o Irã não estava respeitando as regras desse acordo. Mas o governo Trump está numa sinuca de bico, porque se não houver grandes avanços em relação ao Irã, corre o risco de fazer ali um acordo muito parecido com o que já existia, mas, por outro
outro lado, se os Estados Unidos fizerem um ataque, não chegarem a um acordo vantajoso e optarem pelo conflito armado, isso pode significar que os Estados Unidos vão ser arrastados para mais uma guerra longa no Oriente Médio, algo que é repudiado pelos próprios apoiadores de Donald Trump, que se elegeu, inclusive, prometendo não envolver os Estados Unidos em novos conflitos externos, em conflitos como, por exemplo, aconteceram com o Iraque, com o Afeganistão, que inclusive levaram a mortes de combatentes americanos. Então, essa era uma promessa de Donald Trump e agora, com todas essas ameaças, Donald Trump ou precisa sair com um acordo muito forte em relação ao Irã ou vai precisar fazer um ataque correndo o risco de levar os Estados Unidos a uma guerra ampla, inclusive com o Irã dizendo que se houver um ataque eles vão retaliar e isso pode se transformar num conflito regional. Para finalizar, uma última informação, Yuri, também há informações de que o porta-aviões Gerald Ford, que é o maior do mundo, que foi enviado para a região do Oriente Médio, deixou a ilha grega de Creta e está partindo para a região de Haia, em Israel, ou seja, já há uma mobilização muito grande com cerca de 12 navios de guerra, incluindo esses dois porta-aviões, o Gerald Ford e também o Abraham Lincoln, que estão na região justamente preparados para fazer algum tipo de ataque. Foram enviados também F-22 e F-35, que são caças de ataque, que permitem fazer ataques aéreos, por exemplo, aeronaves, e também fazer ataques em terra e que são de quinta geração, são dificilmente rastreados. Então, de fato, é a maior mobilização feita pelos Estados Unidos no Oriente Médio em pelo menos mais de 2 décadas. É a maior mobilização desde a guerra do Iraque em 2003. Eu volto com você.